Senhor presidente em exercício, deputado Jorge Felipe Neto, senhoras e senhores deputados ainda presentes, queria retomar a nossa fala sobre a nossa ida hoje a Brasília para atender um chamamento do senador Flávio Bolsonaro para que o presidente André Siciliano, eu e o deputado Rodrigo Amorim nos reuníssemos com a bancada federal na Câmara e do Senado para ouvir uma preleção dos profissionais do Tesouro Nacional e podermos dialogar com os mesmos sobre a imperiosa necessidade de renovação do regime de recuperação fiscal. Aqui da Assembleia Legislativa ainda estiveram lá presentes o deputado Alexandre Freitas e o deputado Bruno Dauai. Houve essa exposição do estágio atual do acompanhamento do regime de recuperação fiscal e depois o senador Flávio Bolsonaro abriu a inscrição para que os parlamentares se pronunciassem sobre o tema. Eu já aqui disse que achei que os profissionais do Tesouro, pessoas muito bem qualificadas sob o ponto técnico, mas um pouco com a postura arrogante daqueles que são julgadores do mundo, dizendo coisas assim absolutamente fora de propósito da realidade do Brasil e de outras unidades federativas. O Estado do Rio de Janeiro está com um volume de restos a pagar insuportável, é verdade. 18 bilhões de reais. Isso mostra o fracasso das gestões. E o regime definiu que tem que se chegar com um restos a pagar de 0 em 2023. Aí foi perguntado a eles, e o restos a pagar da União, do governo federal? É absolutamente astronômico, e eles rodam dinheiro, o que o Estado não faz. Esses empréstimos mal negociados, com adiantamento de royalties de participação especial, feito pelo Rio Previdência, eu não acho que foram mal negociados, eu acho escandalosos. Só que foi a União que abriu essa perspectiva de empréstimo, o que não deveria ter feito, porque quando se abre empréstimo para pagar com futura receita, isso chama-se ARO, adiantamento de recursos orçamentários. E isso é proibido por lei. E entrou no regime de recuperação fiscal
por decisão da União. Quando eles levantam que foi aprovado o plano de cargos e salários da UERJ e que tem que se ter toda a compensação sobre esses gastos, eu perguntei se eles não podiam colocar no plano, ou não vão colocar, a dívida de quase 5 bilhões de reais que o imposto de renda tem de devolução para a SEDAI, onde o Estado, o Tesouro, tem 99,99% das ações. Se pagar esses 5 bilhões, você zera o empréstimo que o governo tomou, dando como garantia as ações da SEDAI, que foi tomado ao banco francês Paribas. Arguí, por que o Tesouro Federal, numa medida draconiana do regime de recuperação fiscal para cá, considerou o Estado inadimplente, quando na verdade estava adimplente, e colocou em relação a esses 3 anos de não pagamento um juro escorchante, que é a taxa Selic, a taxa do Banco Central, mais 1%, quando a taxa Selic já é correção monetária mais juros. Então, vai ter juros sobre juros. Com isso, deputado Jorge Felipe, e eu falei 3 vezes, a nossa dívida não aumentou 300 mil reais, como eles ficam querendo punir o Estado. Aumentou em 13 bilhões de reais. Que favor a União está nos fazendo? E, além do mais, em 2020, veja, Vossa Excelência, se o Estado entrou em calamidade porque não tinha mais condições de pagar o serviço da dívida da União. Aqueles arrestos desmontaram o Estado. Então, o Estado deixou de pagar na ordem de 6 bilhões ao ano. Aí, quando acabar o regime, vai pagar esses 6, os 6 que vinha pagando, mais outros 6, com as devidas correções. Vai quebrar de novo. Então, mostramos lá, e não só eu, outros deputados, o presidente, nosso presidente André Siciliano, que nós queremos a renovação do regime de recuperação fiscal, mas em outras bases. E considerando também o que a União tem de responsabilidade e dívida com o Estado do Rio de Janeiro. Porque, deputado Jorge Felipe, imagine que não renove o regime. O que tem que acontecer a posteriori? Intervenção. Ampla, geral e restrita. O interventor tem que chegar aqui com um saco para começar a gerir o Estado de 30 bilhões, que a União não tem. Então, é muito mais comedido buscar uma solução equilibrada e não fantasiosa. Mas, de qualquer forma, eu saí de lá e olha que eu tenho absoluta independência. Desde que eu estou aqui, sou um deputado independente de oposição. Mas saí de lá achando que a gente vai tomar um bom caminho. Porque quem presidiu a reunião e quem marcou foi o senador Flávio Bolsonaro.
do Rio de Janeiro, como dizendo assim: estou pegando esse peão na unha, para encontrar um caminho para a renovação em termos plausíveis para o Estado do Rio de Janeiro. E ainda mais, deixamos, o presidente André Siciliano entregou ao senador Flávio Bolsonaro todas as nossas recomendações, que são mais de 100, da nossa CPI da crise fiscal, e todas as recomendações ligadas à questão da receita, do combate à sonegação, do acompanhamento dos benefícios fiscais, de como melhorar a cobrança da dívida ativa, de como implementar as barreiras fiscais, que foi fruto aí de 6 meses de sucessivas audiências públicas e contribuição de todos os setores. E também foi entregue uma via para o chefe da equipe do Tesouro. Então, eu, pelo menos, saí de lá, porque achei que houve uma reunião que diversos entes aqui do Estado do Rio de Janeiro foram ouvidos. E daí pode, de fato, se construir um caminho. Não esse caminho que eu ouço o governador falar nos jornais, dizer que estamos recuperando o Estado do Rio de Janeiro, econômico e financeiramente. Porque não é verdade. A única receita, deputado Jorge Felipe, que cresceu em 18 e vai crescer em 19 e vai crescer em 20, é royalties de participação especial, que não depende de esforço do Estado. Poderia crescer mais se seguirem as recomendações que a gente fez. Porque o restante, e o ICMS é o carro-chefe, é praticamente estagnado. Porque é muito difícil ICMS crescer se nós somos campeões brasileiros de desemprego, com um PIB do ano passado de 1,2, o desse ano vai ser mais baixo ainda. Mês de setembro, agora o senhor acompanha, verificou que houve deflação. Sempre que há deflação é porque a atividade econômica retraiu. Deflação em setembro, 0,04%. Então, a gente está vivendo uma encruzilhada, mas acho que valeu o esforço da gente conseguir ir a Brasília hoje, ter essa reunião e, ao mesmo tempo, ter chegado aqui a tempo para participar da reunião de plenário. Muito obrigado, senhor presidente.